E aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar, né? Agora para falar sobre o empate que acabou, né, agora há pouco, entre Atlético Mineiro e Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Se você não viu de manhã, né, teve um vídeo aqui falando de quem eu achei que aproveitou bem, quem não aproveitou também um amistoso. Postei meio dia 45, enfim, se você não viu, tá aqui no canal, claro. E agora eu vou fazer a análise dessa partida, que foi um empate assim extremamente injusto. O Santos foi muito melhor que o Atlético Mineiro, foi prejudicado pela arbitragem, teve um pênalti não marcado, a árbitra inclusive não atuou tão bem, né? Eu não gosto de ficar falando de arbitragem, já falei aqui em outros vídeos até, mas precisa melhorar desde o começo, né? Por exemplo, a Bandeira marca um impedimento errado logo no começo do jogo, a árbitra mata dois ataques do Santos, um até continuou, né, mas deu uma diminuída, né, na velocidade do jogo, o ataque parou, enfim. Os árbitros precisam de melhor treinamento também desde cedo, mas não adianta ficar cobrando essas coisas também, né, porque parece que ninguém se importa, ninguém, vulgo dirigentes, é claro, CBF muito menos, mas tudo bem. E um pênalti não marcado pelo Santos quando estava ainda 1-0 para o Atlético. Dito isso, o Santos dominou a partida inteira, foi muito melhor que o Atlético, forçou o Atlético Mineiro a jogar só na transição e até levou um perigo ou outro pela transição, mas achei até que foi mais quando o Santos já estava totalmente lá no ataque, né? Totalmente já buscando no desespero. E até dependeu de uma boa defesa do Falcão, né? O Rodrigo Falcão, que ainda bem que voltou aí nesses dois jogos aí bem, né? Fez boas defesas nos dois jogos, voltou de lesão de LCA e estava com o dedo quebrado também ano passado, enfim. Então, tirando isso, essas transições, o Galo não criou nada, né? E o Santos foi muito melhor na partida, tanto quando estava com o seu time titular, quanto com as peças que entraram depois. Por falar de time titular, vou até olhar para cá, o meu caderninho está aqui, foi a campo com... Acho que o time titular assim de cabeça, né? Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, na zaga João Alencar e João Ananias, Vinícius Lira pelo lado esquerdo, no meio de campo Profeta, Gustavo Henrique e Bernardo, sendo titular pela primeira vez depois das lesões, né? No lado esquerdo jogou Rodrigo César, na direita Rafael Freitas e por dentro, como centroavante, o Luca Meireles. Matheus Xavier fora, estava com uma virose, né? Então foi poupado, não acabou que... Não sei se ele nem chegou a viajar, a informação é da Laura Marcelo lá do Diário do Peixe, mas ele estava com virose e ficou fora. E Rafael e Luca, né, que estavam ontem com o profissional lá em Curitiba, viajaram direto para essa partida, né, que aconteceu na Arena do Jacaré. Dito isso tudo, como eu falando da análise da partida, né, os primeiros 10 minutos talvez tenham sido ali mais travados, né, o Santos tentando ainda criar um pouquinho pelo chão, teve uma certa dificuldade no começo, é verdade, acabou abusando de lançamentos, né, principalmente inversões. A primeira etapa até o Santos tentou muito, né, inversões, uma ou outra até caiu, deu certo, até entrou, né, mas foi mais quando colocou a bola no chão mesmo que criou as melhores oportunidades, no final do primeiro tempo, e no segundo que foi o verdadeiro amasso, né, mas no primeiro ainda tivemos boas chances ali, a primeira aos 12, que começa com uma característica muito boa do João Alencar, que é um zagueiro de muita qualidade com a bola no pé. Ele encaixa um passe muito bom, né, por dentro, e aí o Rodrigo César tabela ali com o Luca, né, e o Bernardo acaba mandando para fora, né, a bola desvia e vai para fora. Foi a grande chance do Santos, né, a primeira grande chance do Santos talvez. Depois aos 20 foi do Luca, depois de um escanteio ali, o Santos que inclusive está muito bem nos escanteios, né, tem criado, tanto conseguido finalizações pelo alto, quanto quando cobra pelo chão, sempre tem boas saídas, seja de aproximação ali, como foi esse lance, né? O Luca muito livre, flutuando, participando fora da área, sai a finalização. E quanto, por exemplo, uma jogada individual, quando a do Vinícius Lira, que ele cruza, o Bernardo toca para ele, né? Ele ameaça e devolver, mas ele gira, já tira o corpo, né? Já coloca para frente na perna esquerda e cruza, a bola passa praticamente na risca da trave, né? E ninguém completa para o gol. Mas o Santos criou várias oportunidades a partir dos escanteios de diversas formas, que é uma coisa bem interessante, acho que vale o elogio, né? A bola parada, até a gente está com essa questão no profissional, né? Muita gente fala, só gol de bola parada, mas a bola parada é uma fase importantíssima do jogo, né? Quantas vezes o Santos já não se ferrou por bola parada, né? Então, que bom que o Santos está conseguindo ir bem. Mas é justamente na bola parada que o Santos toma o gol, né? Aos 30 e... deixa eu ver aqui... Acho que foi aos 30, não anotei essa parte, mas foi entre um lance dos 23 que eu anotei e 35, deve ter sido aos 30 ali mais ou menos.
uma jogada que eu não entendi. Eu achei uma falha geral, porque o jogador do Galo consegue cabecear sozinho e o Rodrigo Falcão faz uma baita defesa e ele consegue ganhar no rebote também, o outro, Loubach, né? Consegue ganhar sozinho. Mas o importante na jogada é o cruzamento, né? Porque eu não entendi muito bem, tanto o Luca quanto o Bernardo, eles meio que não foram marcar, né? Eles talvez estivessem esperando que alguém estivesse por aquele lado, mas era um dos dois que era para estar ali. Agora eu não sei, claro, como é que o Santos defende essa parte, como é que é treinado para defender essa parte do cruzamento lateral. E os dois subiram, né? O jogador cruza sozinho e aí dentro da área também, né, acaba que o jogador não poderia ter pego o rebote sozinho. O primeiro cabeceio você até entende, mas o rebote sozinho não podia acontecer, né? E aí infelizmente sofre esse gol, que é um gol até que é dentro daquela expectativa, né, que o Zago fala que é um time muito jovem, um time que a maioria dos meninos acabaram de subir de sub-17, então você vai tomar alguns gols bestas, vai perder pontos bestas, e hoje pra mim foi o que aconteceu, perdeu um ponto besta, porque era pro Santos ter ganho os 3, o Santos foi muito melhor ao longo da partida, parecido até com que ano passado, no Brasileirão Sub-20, o Santos perdeu por 2-1 de virada dentro da Vila Belmiro pro Atlético Mineiro. Aquele jogo o Santos não foi tão melhor, o Atlético teve bastante chance também, mas foram pontos bestas perdidos dentro de casa. E hoje, até fora, né, você até entende o empate, mas poderia ter realmente saído com a vitória o Santos. Mas ainda, no primeiro tempo, o Santos continuou criando, teve uma ótima oportunidade que o Gustavo Henrique acerta pro Luca, e o Luca entra na área, ele não bate à esquerda, tenta tirar o zagueiro consegue cortar, poderia ter batido talvez. Tem outra aqui também, aos 37, uma outra jogada do Luca, do Vinícius Lira, que ele inclusive passou muito pelo lado esquerdo, trabalhou muito bem com o Rodrigo César. O Rodrigo até foi mais apagado, né? Na estreia foi bem melhor, como meio atacante, né? Mais livre. Hoje ele ficou mais preso do lado esquerdo. Até conseguiu uma jogada ou outra por dentro, mas não foi tão bem quanto na estreia. Mas ele e o Lira ali se entendem muito bem. O Lira passou, deu um bom cruzamento que terminou em chance do Bernardo, né? Finalizando para fora. Mas o Santos foi muito melhor já desde o primeiro tempo. E aí o segundo, tivemos duas chances criadas a partir de subidas pelo Vinícius Lira também, sempre com cruzamento, finalização, seja por baixo, seja pelo alto. O Santos conseguiu essa alternativa, né? Sempre passando por ali. Inclusive, não é nem que era um lado que o Atlético não estava bem, é que o Santos realmente conseguiu criar muito por ali. O lado direito, por exemplo, o Simples não é um jogador tão ofensivo, até sobe bem o ataque, mas hoje não estava tão bem também, não gostei tanto da partida dele, então não estava subindo tanto. Ele foi mais já na hora do desespero, do final do jogo, que ele sobe, até tem uma oportunidade e perde, né? E é substituído porque ele estava com o cartão amarelo, inclusive. Mas enfim, e aí o Zago vai tentando fazer algumas substituições, e uma delas que foi bem importante foi a do Pepe Firmino, no intervalo já, né, para a entrada do Bernardo, aliás, a entrada do Pepe Firmino para a saída do Bernardo. O Pepe é um jogador também que é um pouco diferente, ele não é um meia tão clássico, tão armador quanto o Bernardo, mas ele tem uma visão de jogo muito interessante e entrou muito bem, né? Ele entrou muito bem, criando, principalmente caindo também pelo lado esquerdo ali, aí aproximou do Rodrigo, do Lira, mas as jogadas saíram muito bem por ali, seja em finalização dele, ou oportunidade que ele achou muito bem o passe, e o Pepe também, ano passado, já termina o ano muito bem, né? No Paulista Sub-17, vocês devem lembrar aqui, no Brasileiro também, mas ele vinha de uma sequência de lesões muito grande, né? Então aí vem recuperando até a confiança e tudo mais, jogou a Copinha esse ano também, claro, mas não como titular. Então você tinha ali uma expectativa de um atleta que vinha um bom crescimento, deu uma travada, e agora a gente espera que cresça de novo, tem potencial para isso. Inclusive ele que faz o gol, né, no final da partida. Depois ainda entraram o Padula no lugar do Rodrigo César, o João Alves no lugar do Rafael Freitas e o Cauã Pereira no lugar do Gabriel Simples, que essas já foram mais... A do Padula e do João foram antes, né? Mas a do Cauã Pereira foi mais no desespero no final. Mas foi interessante porque o Santos conseguiu seguir criando, e aí a gente pode destacar o Lucas saindo da área e ajudando muito na criação também. Ele até perde um gol, né, que ele manda de esquerda para fora, que é uma jogada do PP também, Firmino, que ele manda para fora, mas ele cria muitas outras oportunidades, acerta bons passes também, uma bola que ele vira para o lado esquerdo para o cruzamento do João Alves, que é que o Gabriel Simples perde antes de sair também, é muito inteligente, podemos destacar isso. Já falei do PP também, que fez uma grande partida. Quando entra o Padula e o João, o time também tem um novo gás, e o Padula até entra pelo lado direito, né, mas ele acaba que cai um pouquinho mais por dentro para ficar mais próximo do jogo, que estava muito penso para o lado esquerdo. Eu achei uma leitura muito inteligente dele.
tanto ele quanto o João entraram conseguindo criar oportunidades. O João, inclusive, é muito bom ver ele jogar depois de um tempo. Na Copinha ele não teve tanto tempo, esperava que ele tivesse mais até, né, de jogo. E também aquele jogo lá que foi, acho que foi aquele 7-0, né, contra o Jaciobá, se não estou enganado, também ele não foi tão participativo assim, esperava um pouquinho mais, se eu não estou enganado, né, se foi esse jogo, mas é bom ver ele jogando, é um jogador que eu particularmente gosto bastante, é um jogador muito físico, que tem também uma velocidade e um drible muito interessante, aliado à força que ele tem, né, para um jovem que ainda nem completou 18 anos. Mas enfim, criou boas jogadas, boas oportunidades. E aí o que é curioso, né, o Santos parecia perder uma grande chance, que o goleiro fez uma baita defesa numa finalização do, acho que foi do Padula, não sei, enfim. E numa sequência, né, que o Galo chega muito bem, um contra-ataque, eu ainda pensei, putz, agora vai matar o jogo, né? E o Falcão faz uma grande defesa, a bola sobra no rebote e a finalização sai, o Gustavo Henrique salva. O Gustavo, inclusive, fez um jogo bem interessante, até no lado ofensivo, que não é muito a dele, mas acertou alguns passes bem interessantes ali. E aí o Santos salva, né, a jogada, e mais ou menos lá no contra-ataque vai, o Padula leva muito bem, meio que ameaça o passe pro Luca aberto na direita, a zaga vai fechar, né, ele bate, o goleiro espalma e o Pepe Firmino entra muito bem, chega finalizando para empatar o jogo. Então assim, é um time que tem muitas alternativas, tem um banco muito talentoso, os pontas que entraram são muito bons, a gente ainda teve o desfalque do Matheus Xavier, talvez ainda falte um pouquinho de um substituto ali para um centroavante, porque você tem o Cauã Pereira que não é tão talentoso quanto os outros, o Villarreal, eu nem cheguei a ver se ele estava no banco ou não, para falar bem a verdade, mas também não é um cara que é tão talentoso assim. Então, se tem uma dificuldade ali, você tem uma quantidade de pontas, né, muito talentosos, jogadores que, se não são centroavantes ali, como o Rodrigo, por exemplo, é um meio atacante, o Pepe Firmino, enfim, tem muito talento ali na frente, tanto no banco quanto no time titular, então é um sub-20 muito mais qualificado do que do ano passado. Acho que também vale destacar a dupla de zaga, que apesar de ter, o Atlético conseguiu criar mais chances, por exemplo, um pouco mais, né, nem tão mais assim, do que o Botafogo teve lá 2 oportunidades de bola aérea, né, no primeiro jogo, e aquela que é uma chance meio que única, né, que saiu o gol, mas a dupla de zaga mais uma vez para mim foi muito bem, só que hoje eu destacaria mais até o Alencar do que o João Ananias, mas os dois foram bem, então assim, time talentosíssimo. Não gostei tanto do Simples, até falei, o Profeta também acho que ainda pode mostrar mais do que vem mostrando. E o Gustavo Henrique, até como eu falei antes, né, para completar, ele não é um jogador tão talentoso chegando na frente, não tem uma grande visão, um grande passe, mas é um ótimo marcador e que muitas vezes compensa essa falta de talento ofensivo ali mesmo, roubando muitas bolas na frente. Precisa melhorar a finalização, claro, mas é um jogador ali que vem melhorando bastante. Até acho que começou esse ano, fez uma copinha não tão boa, assim como o time inteiro, começa muito bem o Brasileirão nessas 2 partidas aí. E para finalizar, vale elogiar a coragem do Zago, que mesmo, tudo bem que assim, se ele não mudasse ia perder e tal, mas ele colocou o time para frente, colocou ponta para jogar por dentro, quando precisou levou um meio atacante, enfim, mudou bem o time. E assim, acho que foi um time que dominou muito bem o Atlético, do começo ao fim, e repito, merecia a vitória, teve um pênalti não marcado, mas vem melhorando o trabalho. Se eu falei aqui até, claro, eu repito, na primeira rodada, eu falei na Copinha, a Copinha foi muito ruim, de escolhas muito ruins também, mas o time apresentou uma coisa ou outra interessante. Marcação, pressão, por exemplo, foi uma dessas, que hoje até nem aconteceu tanto assim, como na estreia, mas tem coisas boas, o time tem melhorado, tem muito talento também ali, é verdade, mas tem melhorado, então a gente fica à expectativa para o Santos ir muito bem nesse Brasileirão, que esse ano é diferente do ano passado, são 19 rodadas, né, um turno único aí, e depois tem um mata-mata de quartas, semi e final, igual teve ano passado, que ano passado ano passado também foi assim, né? É que esse ano tem o rebaixamento também, são 3 rebaixados. Claro que o Santos não briga por isso, né? A gente não espera isso, tem muito talento para não brigar por isso também. Mas, enfim, é um brasileiro que começa a tomar uma forma até um pouco diferente. 2023 ainda não era assim, por exemplo, em 2 grupos de 10, igual é o Sub-17. Nem sei se mudou também o Brasileirão Sub-17 esse ano, mas enfim. Então é isso, 1-1. Santos fica com 4 pontos agora na competição, na segunda rodada. A próxima rodada pega o São Paulo fora de casa, jogo dificílimo, e depois o Palmeiras em casa. Então, jogo dificílimo, mas esse elenco tem capacidade para vencer.
os 2 jogos. Inclusive venceu o Palmeiras na preparação para esse Brasileirão Sub-20. Enfim, até amanhã, pessoal. Valeu.